Esse já é o terceiro vídeo dessa série sobre os 3 pilares para a montagem de uma estratégia de Data e Analytics. Se você perdeu o primeiro ou o segundo, vai na descrição desse vídeo que lá você encontra o link para chegar nesses conteúdos. E aí, pensando justamente em pântano de dados, ao invés de data lake e assim por diante, a gente chega no terceiro pilar que a gente comentou, que é super importante para qualquer estratégia, que são os casos de uso, né? Os casos de negócios. Não dá para começar uma estratégia de dados sem ter casos de uso, né? Sem ter business cases. Porque isso, assim, já vi várias vezes em empresas que implementaram soluções de Big Data, de DWs, né, ou Self-Service BI e assim por diante, mas não tinha um business case, né? E qual que é o retorno para o negócio daquela implementação ou daquele projeto? Então, eu acho que o mais importante, talvez, né, desses 3 pilares seja começar por uma situação de negócio, que você identifique uma oportunidade de melhoria com dados e utilizando modelos matemáticos ou não, né, ou fazendo uma coisa mais tradicional em BI e assim por diante, mas algo que vai retornar o investimento para os negócios. Qual que é a sua visão sobre o retorno de investimento de projetos de dados? Não, vamos lá. Eu acho assim, esse é um ponto extremamente interessante e legal, assim, eu acho que é bacana isso. Poxa, tudo que você for fazer, você tem que pensar realmente em que retorno você está trazendo para a empresa, né? Qual que é o valor que você está agregando em fazer aquilo, né? Senão, no final das contas, não tem porquê ser feito. Eu acho que é tão simples quanto isso. Você está dedicando tempo e você tem que mostrar isso para dentro da empresa, né? Eu acho assim, tecnologia, a ferramenta, então, poxa, o que eu vou fazer, né? Que ferramenta que eu vou... Hoje a gente tem muita ferramenta de BI, muita ferramenta para trabalhar com analytics, diversas linguagens e tudo. E é aquele ponto, esquece um pouco isso, né? Eu acho que isso é um meio para que você consiga chegar ali no teu fim, né? Então, o primeiro ponto é, legal, qual que é o problema que eu quero resolver? Né? E começa daí. Eu fico imaginando assim, poxa, às vezes você tem ali uma pessoa, por exemplo, a gente estava até conversando que um DBA, né, que até gostaria de fazer essa migração para uma área seja de engenharia, seja para ciência de dados, ou até alguém do negócio ali que não tem tanto conhecimento, mas quer, né, fazer uma análise diferente ali, quer mostrar alguma coisa. Então, a primeira coisa é, qual que é o problema que você quer resolver? Então, pegar um problema de negócio, entender de fato qual que é esse problema, né, o que ele traz, né, de ineficiência, né, para a empresa. Eu acho que hoje a gente vê o uso de dados muito isso. Como que eu aumento minha produtividade? Né? Como que eu torno uma operação mais eficiente? Diversas formas, né? Então, através disso, você já começa a pensar nesse problema e como que você vai tratar, né? E daí esse negócio, poxa, será que eu já preciso ir para um modelo de deep learning, não sei o que? Calma, né? Poxa, vocês já têm um BI, né? Será que você já tem a visibilidade do que pelo menos está acontecendo no seu negócio, na sua área? Né? Para só por ali você já conseguir, né, que seja pelo menos olhar para o retrovisor e ver, deixa eu ver o que aconteceu, alguma coisa histórica, para começar pelo menos a ter alguns insights, né? E daí depois você ir evoluindo. Acho que para mim assim, existe uma maturidade com relação a isso, né? Não adianta você querer dar um passo maior que a perna aqui com relação a isso. Novamente, tecnologia hoje, em serviços de nuvem que você tem aí diversos, você consegue começar rápido, né? Acho que depois você tem alguns cuidados, a forma de escalar e tudo, mas pelo menos para começar, né? É bem isso. Qual que é o problema? Pega um problema, tenta resolvê-lo, eu acho que é o grande ponto. Já começa a mostrar valor nesse trabalho com dados, né? Para tomar decisões, eu acho que no momento que você começa a passar a tomar decisões com base naquele relatório, com base na informação, poxa, você já está num caminho legal, e depois você começa a evoluir. Então, para mim, a tecnologia ela é importante, mas ela é um meio para que isso aconteça. Eu acho que o principal, tenha muito bem definido isso, tenha um alinhamento do negócio com relação a isso, né? Se você é o novo negócio, mas pelo menos tenha entenda de fato o cenário para que você então consiga criar ali realmente o business case com relação a isso, criar ali né, vamos pensar assim, vai fazer meu MVP, né, que seja um MVP, uma POV, uma POC, tanto faz, acho que assim,
para que você consiga, O pelo nome menos... tanto faz, né? Porque no final das contas eu preciso provar, né? E é um ponto também que eu acho assim, que é legal, né? Talvez você quer resolver um problema e quando você vai começar a analisar, aquilo não é bem como você pensou, né? Quando você começa a se aprofundar com aquilo, às vezes você não vai ter o ganho esperado, né? A gente pode chegar até numa situação seguinte: olha, eu olhei aqui esse problema de negócio, de fato, podemos ajustar aqui para poder melhorar tal coisa, só que às vezes até o custo para fazer isso, para melhorar ou coisas do tipo, acaba sendo inviável por outros fatores, né? Então, assim, sua análise está certa, não é que está errada, mas às vezes é algo inviável. Às vezes o ganho que você vai ter não é tão justificativo com relação ao esforço que você tem para aquilo. Ok, vamos para o próximo problema, né? Acho que faz parte também você ter essa cabeça mais aberta e entender. Você tem muitos problemas para resolver por aí. É você ir fazendo esse descobrimento, digamos assim, do tanto de coisa que você tem para fazer, né? Você comentou um ponto importante que é a maturidade, né? Eu vejo o sucesso de uma estratégia de dados e olhando diversos casos que a gente vê, tanto aqui no Brasil quanto fora, que foram processos realmente passo a passo, né? E usando essa experimentação que você está comentando. Muitas vezes tem implementações de dados no meio de um projeto, no meio de uma jornada, que são deixados de lado, né? Você começa a fazer uma análise, ou o time de ciência de dados tem muito disso, que é pegar uma problemática ali da área de negócio, começar a desenvolver, aplicar alguns modelos estatísticos, matemáticos, para ver se faz sentido alguma otimização naquele processo, e depois fala, não faz sentido. E eu acho até que um dos pontos importantes para uma estratégia de sucesso é deixar, né, essa criatividade também do time, né, não ficar tão engessado. Ok, para um gerente, né, para quem está montando a estratégia de dados, é importante saber o retorno do investimento, quais os business cases que estão sendo atendidos. Mas para o time especificamente, essa experimentação é saudável, que muitas vezes, se eles forem enviesados com uma cabeça de não, eu preciso atender aquele case, preciso reduzir em tanto tempo ali um processo e assim por diante, acaba que eles não conseguem ser criativos, não conseguem chegar num resultado muito diferente do que seria só uma otimização de processos, né? Sim. Eu acho que esse ponto que você falou, né, do viés, né, eu acho que isso é importante, né? Às vezes até a gente, né, às vezes como gerente ou alguma coisa assim, né, um cargo mais ali de gestão, às vezes você já faz assim, poxa, a gente precisa chegar em tal lugar, né? E acho que isso algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Então assim, qual que é o problema que eu quero resolver para entender se realmente é aquilo, né? E não forçar uma situação. Eu acho que de fato, né, a galera ter uma possibilidade de experimentar, de conhecer aqueles dados, de testar. Acho que assim, até quando você começa, às vezes você vai começar com aquela base específica daquele software principal ali, tudo, né, aquele sistema de origem principal, aí depois você começa a ter outras perguntas, tipo, se eu juntar e cruzar isso com aquilo, né, se eu pegar uma outra fonte de dado e colocar aqui no meio, que mais que eu tenho de insight aqui com relação a isso? Então você ter essa possibilidade é muito importante. E daí mais um ponto legal que você falou ainda de viés, né? Eu teve um tempo atrás, eu li até alguns assuntos sobre diversidade, né? E me chamou a atenção um tema falando assim, poxa, a diversidade numa área de analytics, né? E eu achei aquilo bem legal, falei, poxa, que legal, né? Diversidade na área de analytics. Pô, qual que é a importância disso? E ele falava muito dessa questão do viés, né? Ele falava, cara, isso é algo que pode realmente mudar a tua análise, né? E quando você pega pessoas com quantas experiências de vida, seja questão de idade, de forma como foi criada, de regiões, né, onde nasceu. Então, assim, toda essa experiência é extremamente válida, né? Então, eu acho que quanto mais você consegue ter um time com essa diversidade, seja ela qual for, eu acho que você tem muito a ganhar, porque você consegue limitar qualquer tipo de viés com relação a isso. Essa troca de experiência é extremamente válida. Eu peguei um caso uma vez com relação a RH, né, onde a parte de seleção de currículos, né, e querendo ou não, você quando pega um modelo ali supervisionado, né, você tem alguém treinando, né, e se quem está treinando, né, tem o seu conceito, por exemplo, de melhor profissional, né,
o teu modelo vai ter esse viés com relação a esse perfil de quem treinou ele, né? Então, o momento que você começa a ter realmente, né, essa diversidade, essa variação, tudo, eu acho que é excelente. Eu acho que acaba ganhando e é um ponto extremamente, acho que rico e válido para o teu processo de dados. Eu acho que é um ponto legal essa parte da diversidade, né? Com certeza, eu acho que o quanto a gente puder ter modelos não supervisionados ou até que eu deixe a máquina criar ali os padrões, né, os behaviors, para eu não poder enviesar eles de alguma maneira, é melhor, né? A natureza humana acaba criando alguns tipos de conceitos e esses conceitos, se a gente alimenta a máquina para treinar ela, né, dentro do machine learning, é claro que ela vai ficar muito parecida com a pessoa que criou. Então, essa diferença de culturas, ter um time diverso também pode ser uma boa dica, né? Eu queria agradecer ao Fernando esse bate-papo super rico de informações, compartilhamento de experiência, de uma série de projetos sobre dados e analytics, e eu queria saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários, fala para mim o que você achou, o que você concorda dessa estratégia ou qual foi a sua experiência em implementar esses processos dentro da sua empresa.